Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros irmãos, queridas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, dia 3 de outubro, estamos assim vivenciando o mês das missões, quinta-feira da 26ª semana do Tempo Comum, qual convido toda a sua família para assim partilharmos a palavra de Deus nesse dia de hoje, refletindo o Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo de 1 a 12. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente a toda a cidade e lugares onde ele próprio devia ir. Ele dizia: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiro para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se lá morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vós. Permanecei naquela casa, comei e bebei do que tiveres, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passei de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebido, comei do que vos servir, curai os doentes que nela houver e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Mas quando entrardes numa cidade e não fores bem recebido, saindo pelas ruas, dizei: até a poeira de vossa cidade, que se apegou a vossos pés, sacudimos contra vós. No entanto, sabei que o reino de Deus está próximo. Eu vos digo que, naquele dia, Sodoma e Gomorra será tratada com menor rigor do que esta cidade. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos, queridas irmãs, quando Jesus diz: pedi ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita, podemos entender que pedir ao Pai para que envie cristão conforme 62 discípulos escolhidos que foram à frente. Assim, está nos avisando de que é preciso evangelizar todo o povo que ainda está sem pastor pelo mundo afora. Melhor dizendo, aqueles que ainda não conhecem a palavra de Deus, desconhecem o caminho da salvação. Então a esperança de Jesus e a alegria do Pai é que sejamos fiéis ao nosso discipulado, que mesmo nas tribulações, confiamos na sua infinita bondade e misericórdia, sem desanimar que Deus é providência em todos os tempos, e para evangelizar não precisamos levar nada além da sabedoria e do amor nas suas palavras que vêm do Espírito Santo. E com todos os exemplos deixados por Jesus Cristo e seus seguidores, seguiremos assim, difundindo o Evangelho, um Evangelho vivo, aumentando o máximo possível o reino dos céus. Portanto, caros irmãos, queridas irmãs, a paz de Deus é para nós o sinal de que o seu reino está próximo. Isso é, já acontece dentro do nosso coração. Por isso, a paz de Deus excede todos os conhecimentos humanos e tudo o que o mundo nos oferece, e a todo bem ou riqueza material que possamos possuir aqui na terra. Meus irmãos, queridas irmãs, Jesus é a paz, e por meio de nós ele deseja penetrar em todos os corações e participar da vida da nossa família e de todas as famílias da terra. Assim como enviou seus discípulos, Jesus também nos envia a ir de casa em casa, deixando de lado tudo que sobrecarrega e complica a nossa vida. Ele nos envia e nos orienta, a fim de que o nosso trabalho seja frutuoso e não nos percamos no meio do caminho. Não levei bolsas, nem sacola, nem sandália, e não cumprimentei ninguém pelo caminho. Esse é o conselho que Jesus dá a cada um de nós. Portanto, caros irmãos, queridas irmãs, bolsa, sacola, sandálias, significa as coisas que trazemos na bagagem da vida e nas quais nos apoiamos. São falsas seguranças a que nos acostumamos a lançar mão, mas que desvirtua as características do reino de Deus que Jesus veio instaurar. Não cumprimentar ninguém pelo caminho é não perder tempo e não se envolver com outras ocupações e sentimentos que nos tira o foco de Deus, que nos impede o nosso relacionamento com Ele e com nossos irmãos. Aí vamos perceber o ódio, o ressentimento, a discriminação,
o julgamento, ideias preconcebidas e etc. Então, a nossa missão é muito importante. Meus irmãos, queridas irmãs, somos trabalhadores da messe do Senhor, somos missionários do seu amor, a partir da nossa casa, dentro da nossa família. A nossa casa, meus irmãos, queridas irmãs, é o primeiro lugar aonde o Senhor nos manda anunciar o reino. Porém, muitas vezes nós desperdicemos tempos e oportunidade quando cultivamos e promovemos a guerra, quando não oferecemos o perdão, quando remoemos mágoas e ressentimentos. E é por meio do nosso testemunho de vida com o irmão e com a irmã que anunciamos a proximidade do reino. Por isso Jesus nos manda ir 2 a 2. Caros irmãos, queridas irmãs, os nossos relacionamentos, a nossa convivência fraterna, a unidade com que vivenciamos as nossas diferenças, dará testemunho ao mundo do que nós já vivemos o reino aqui desde já. Por fim, precisamos também atender a Jesus quando Ele nos manda interceder. Pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Portanto, meus irmãos, queridas irmãs, nunca poderemos esquecer de que a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso o Senhor conta conosco, conta com cada um de nós, conta com a nossa intercessão, que é tão valiosa assim para o Senhor. Então, nesse dia de hoje, meus irmãos, queridas irmãs, devemos nos perguntar, será que já somos verdadeiramente trabalhador da messe do reino de Deus? Será que já sentimos no nosso coração a paz de que vive o reino de Deus? Como você tem vivido este reino? Você tem procurado levar a paz para a sua casa? Você tem dificuldade de relacionamento com as pessoas, com a sua família? Reflita isso nesse dia de hoje, meus irmãos, queridas irmãs. E peçamos ao Pai que a perspectiva de dificuldades a serem encontradas no apostolado não nos faça recuar da missão de preparar o mundo para acolher o seu Filho Jesus Cristo, o nosso Salvador. Assim seja. Amém. Portanto, meus irmãos, queridas irmãs, desejo a todos vocês uma santa e abençoada quinta-feira e que desça sobre todos vós a bênção desse Deus que é todo-poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos e permanecemos sempre, sempre nessa paz que vem de Cristo, que é o nosso Salvador, agora e sempre. Amém.